E aí, rapaziada, belezinha? Tudo certo com vocês? Hoje eu quero trocar uma ideia sobre esse assunto aí que tá rolando aqui na nossa comunidade, referente ao camarada, o Thiago Fint, né? Ele fez um vídeo um tempinho atrás, comentando um pouco sobre a opinião dele referente a algumas mulheres aí que estão gordinhas, né? Acima do peso, que ele tem as preferências dele, que ele trabalhou por isso. Presumo eu que ele foi bastante criticado, atacado por isso. Até o primeiro vídeo que ele fez comentando sobre as mulheres gordinhas, que não seria uma primeira opção para ele escolher se relacionar. Eu também imagino que o motivo pelo qual ele quis dar essa opinião, explicar sobre isso, é talvez por observar muita hipocrisia na mídia de um modo geral, ou hoje na sociedade, referente ao que tange a preferências, né? E também, principalmente porque muitas pessoas devem ter comentado sobre isso, creio eu que ele ficou um pouco ardido e quis dar a opinião dele, e depois, mais uma vez, o pessoal aumentou a pressão sobre esse tema e ele foi lá e deu a resposta dele definitiva, colocando aí, lavando a roupa suja e expondo tudo que ele pensa sobre essa questão, em rejeição, da rejeição feminina, em rejeitar os homens. Ele até explicou que no passado ele foi muito rejeitado e que hoje definitivamente ele vai escolher sim e vai exercitar o poder que ele tem de ter opções. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Inicialmente, cara, que eu quero comentar para vocês sobre essa história de ele ter as preferências de não escolher mulheres acima do peso, né? E muitos associarem isso a de certa forma, você diminuir as mulheres por isso, ou um envergonhamento delas, que o Body Positive tenta corrigir, associando muito ao machismo, né? E chamando até de gordofobia. O que é importante você notar sobre isso, acima de tudo, rapaziada, é que dentre as preferências das mulheres, as nossas são muito menos cruéis do que as delas. As preferências que as mulheres estabelecem nos homens são as mais terríveis, mais difíceis e, de certa forma, muitas vezes até impossíveis de serem editadas por você. Uma coisa que elas batem tanto na tecla, inclusive, na hora de escolher um cara, é referente à altura dele. Quando o cara ele não quer se relacionar, porque a altura da mulher é uma coisa que o homem definitivamente ele não se importa com isso, né, de um modo geral. Claro, os homens têm preferência. Se você perguntar pro cara, você prefere uma mulher baixa ou uma mulher alta ou da sua média? Aí os caras vão acabar escolhendo. Mas não quer dizer que isso vai impedir ele de se relacionar com uma mulher que não preenche todas essas preferências que às vezes ele prefere. Mas para as mulheres não funciona bem assim. Os caras que talvez normalmente não forem, no mínimo da altura dela ou mais altos, definitivamente já estão descartados para serem considerados como uma opção para ela se relacionar. E como que você vai mexer na sua altura? Como que você vai se tornar um cara mais alto? É algo que você nasceu, você não tem controle sobre isso, cara. E para as muitas mulheres, um cara que não tiver, no mínimo, um cara que não for mais alto do que ela, ou que às vezes não tiver um padrão de altura que ela já pré-determinou, como por exemplo, às vezes, sei lá, 1,80, que é uma média que a gente ouve muito falar, né? Aqui na comunidade, principalmente nos Estados Unidos, esse cara já está literalmente descartado completamente, cara. Como que você tem controle sobre isso agora? A mulher que está acima do peso, ela tem como mexer e se cuidar. Claro, eu compreendo o fator que às vezes pode ser difícil, né? Principalmente a pessoa que já está viciada em carboidrato, em açúcar, nessas coisas que facilitam para o aumento de peso. Mas definitivamente é algo que com esforço, às vezes com um tratamento, com medicação, você consegue mexer nisso e mudar esse fator na sua vida. Agora a sua altura você não tem controle, não tem como você mudar isso, cara. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto também pelo qual as mulheres também têm padrão de exigência. Às vezes, dinheiro, situação financeira, sucesso. O que você acha que é mais fácil também? Você começar a treinar para uma mulher que às vezes não tem um corpo tão bacana, não estou dizendo que ela está acima do peso, mas de repente você começar a treinar e ficar gostosa, como a gente chama, ou você ganhar dinheiro, você se tornar bem sucedido e se tornar independente? É muito mais fácil, cara, você começar a fazer uma dieta, é muito mais barato, e você vai conseguir ter resultados em muito menos tempo do que um cara vai precisar para se tornar bem sucedido, como no caso do Thiago, para chegar no nível que ele chegou de exercitar opções. Para você exercitar opções, rapaziada, como no caso dele, não basta você só conseguir um emprego, passar num concurso, receber um salário aí até às vezes de 10% dos homens, como 10 mil reais, digamos assim. Para você conseguir exercitar as opções que ele tem hoje, essa capacidade, você tem que se tornar muito mais do que bem sucedido, cara. Você tem que se tornar literalmente milionário, um cara famoso, um cara que tem status, um cara conhecido. Como no caso dele, que anda de Ferrari, viaja o mundo, anda de barco, viaja para hotéis, para outros países. Ele trabalha com isso só, né? Então não basta só você passar num concursinho só e tá bom, para você conseguir exercitar opções. Você tem que chegar no nível desse cara que são menos de 3% dos homens no Brasil que vão conseguir ter esse padrão de vida, cara. E para a mulher basta o quê? Basta se ela se dedicar um pouquinho, às vezes até usando uma maquiagem, treinando um pouco na academia durante 1, 2 anos, às vezes ela consegue até ter mais opção do que o próprio Thiago tem sexual. Não digo de relacionamento, mas sexual às vezes nem ele consegue competir com uma mulher
mediana que fez aí investimento pessoal por pelo menos uns 2 anos. Essa é a realidade. Então esse é o ponto inicial que eu queria destacar aqui com vocês e compartilhar sobre a diferença, né? Como é muito mais cruel os padrões de exigência que as mulheres colocam nos homens do que os homens nelas. Outro padrão de exigência que as mulheres interferem nos homens que nós não temos como mudar também. Tamanho do pênis, cara. Tamanho do pênis muitas vezes são coisas que definitivamente podem ser para os homens devastadoras para o psicológico deles. Saber que as mulheres às vezes preferem homens que têm o pênis mais avantajado, homens mais altos, homens que têm situação financeira também mais qualificada. Esse cara olha e fala, cara, como que eu vou conseguir mexer nisso na minha vida? Como que eu vou conseguir mudar esses fatores? São coisas que ele não tem controle. O homem não tem esse tipo de padrão de exigência. São tudo coisas, cara, que ou você nasceu com isso ou você se fudeu, literalmente. Agora as mulheres elas podem emagrecer, podem fazer um treino, podem fazer um procedimento estético, quem dirá às vezes uma plástica que é muito mais acessível. Não adianta você vir falar também em cirurgia de aumento peniano ou de alongamento do fêmur, porque a gente sabe que isso não é acessível e é extremamente arriscado, cara. Não é tão simples assim. Como uma garota fazer uma rinoplastia, às vezes, colocar um silicone, fazer uma lipo, que nem precisa às vezes de intervenção cirúrgica, pode ser aquela HD, né, que é feito com cremes e diversas sessões, entendeu? Então esse é um exemplo para vocês entenderem de como que as preferências das mulheres são muito mais cruéis e na maioria das vezes até impossíveis de serem editadas ou mudadas por você, porque você não tem controle sobre elas. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que ele comenta ali, que é interessante eu mencionar com vocês, é esse fator da rejeição feminina, né, em ser muito rejeitado pelas mulheres, e hoje ele está ocupando uma posição de destaque em que ele definitivamente será escolhido por elas, porque no passado elas agiram também dessa forma. Não só elas utilizaram, né, o poder que elas têm de escolher, como elas também utilizaram muitas vezes deliberadamente o poder que elas têm de rejeitar, que é o que eu comentei na live com o Júnior. As mulheres elas não têm só o prazer de escolher os homens, que elas podem escolher, que elas querem, né? Porque isso não é um poder que os homens têm. Só um cara como na situação que está na situação que ele está ou que nasceu privilegiado geneticamente vai poder experimentar um pouquinho o que é o poder de escolher e se relacionar com quem você quer. Mas para as mulheres isso é mais normal. Literalmente elas nascem com mentalidade abundante automática, né? Mentalidade abundante natural que eu chamo, que elas podem de preferência, principalmente sexualmente, escolher os homens que elas vão se relacionar. Os homens se relacionam com as mulheres que eles conseguem. Então elas têm esses dois prazeres. Ficar com os homens que elas querem e o outro também é o poder de rejeitar os homens que elas não querem. São dois prazeres que a mulher tem que o homem não pode desfrutar disso. Só um cara como o Thiago, por exemplo, que chegou no nível muito alto vai conseguir agir dessa forma. Só que por outro lado, o homem não tem o prazer de rejeitar uma mulher. Para o homem isso não é um prazer, cara. O prazer que o homem tem é saber, às vezes, que a mulher que rejeitou ele no passado, hoje deseja ele. Isso para o homem é um prazer. É um sinal de que ele deu a volta por cima, de que ele quer provar algo para alguém. E serve também como motivação, que foi no caso dele. Definitivamente, ele pode ser um exemplo do cara que passou muito por isso na juventude, como nós, como a maioria dos homens, e serviu como motor, né, como motivação para empurrar ele para frente e ajudá-lo a ter ambição e chegar onde ele chegou. Se não fosse por isso, ele não teria feito esse vídeo e feito esses comentários, inclusive, né? Que ele diz lá, olha só como que eu era mais jovem. Olha só essa garota que me rejeitou no colégio, que eu disse para ela que eu era ambicioso, tal, que eu trabalhava muito, que eu pretendia chegar num estilo de vida que poucos conseguiriam, e a resposta que ela me deu foi um bloqueio no WhatsApp. Você acha que isso não serviu pro cara? Claro que aquilo te machuca, né? Só que muitas vezes o sofrimento é a maior motivação que você tem. Foi o que eu falei uma vez num vídeo, cara. Duas coisas, né, muito importantes que eu considero que muitos homens precisam passar durante a sua vida. Um coração partido e ser demitido de um emprego. Porque isso serve de choque de realidade, cara, para empurrar você e como motivação para você não aceitar aceitar, né, claro, a sua realidade, a realidade do mundo, mas lutar para que ela não continue sendo a mesma definitivamente. É isso que eu quero dizer, né? E outra coisa também que eu acho curiosa é que muitas vezes quando você vê as mulheres comentando sobre essa história de que se elas gostam de homens com dinheiro ou não, elas dizem que não é o dinheiro que elas gostam. É da ambição do cara, é do que o cara fez para conseguir o dinheiro. Que isso definitivamente, cara, é uma baita de uma mentira, não é verdade. Elas gostam do cara que já está pronto, não do cara que é ambicioso, que tem todas as qualidades de um cara, por exemplo, que vai conseguir se tornar um homem de sucesso, mas ainda não se tornou. Claro, algumas mulheres se relacionam com esses caras, mas generalizando, quando elas falam isso, quando elas usam essa frase ou essa afirmação de que não é do dinheiro que elas gostam, é da ambição do homem, isso é mentira, cara. Não acreditem nisso, isso é falso. Elas não querem o cara que está lutando, que é ambicioso, porque isso é um belo exemplo de como que a ambição do cara não vale de simplesmente porra nenhuma. Quando ele era ambicioso,
e entrou em contato com essa garota, a ambição dele valeu por alguma coisa? Ela deu uma oportunidade para ele? Agora eu duvido que se ele hoje na posição que ele está, e ele disse, porque ele notou isso, vocês percebem? Que ele notou, ele não disse isso que eu estou dizendo, mas eu tenho certeza que ele pensou a mesma coisa. Porque o que ele falou foi o seguinte, né? Ah, vocês falam de ambição, mas ele não concluiu, ele parou porque aí definitivamente ele não quis colocar mais gasolina nessa fogueira, né? Mas ele comenta, a ambição, por exemplo, né? E ele faz questão de destacar. Hoje eu sou um cara muito mais ambicioso do que eu era, hoje eu sou um cara menos ambicioso do que o cara que eu era no passado. Esse cara que vocês estão vendo aqui na foto, que é o meu de antes, era muito mais ambicioso do que o cara que eu sou hoje, né? E mesmo assim, quando eu entrei em contato com a garota mais bonita do colégio e comentei para ela sobre as ambições, os projetos que eu tinha, os meus sonhos, a resposta que ela me deu foi um bloqueio. E depois ele fala, e hoje ela provavelmente está me assistindo aqui, ele faz, né? Ele dá um susto. O que ele quis dizer foi basicamente isso, cara, só que ele não falou com essas palavras para dar uma driblada no cancelamento, mas o que ele falou foi o seguinte, se a ambição realmente do homem importasse para vocês e não o dinheiro, essa garota, por exemplo, teria dado uma oportunidade para mim. Só que se o eu de hoje tentasse abordá-la, provavelmente eu teria tido uma oportunidade. É isso que ele quis dizer. Então essa história, não, eu não gosto do dinheiro, eu gosto da ambição. Tá cheio de cara aí ambicioso que não consegue pegar ninguém, chefe. Isso aí é mentira, elas não gostam da ambição não, elas gostam do dinheiro mesmo. Não é ambição não, tem que assumir, não tem problema nenhum, tem que assumir só. Não é errado, né? Não vou julgar a mulher ou tentar mudar ela porque ela gosta. Ela gosta do problema dela, ela não vai deixar de gostar por causa da minha opinião, que eu acho que é errado. Não gosto da hipocrisia, não é o dinheiro, é a ambição que nós gostamos do homem. Tá cheio de pedreiro, taxista, motorista de Uber, aqueles caras que ficam na bicicletinha do Uber, como é que chama? Não é Uber, é iFood Bike, não sei como é que é o nome. Tá cheio dos caras que ficam na bicicletinha também, cheio de ambição. Vê se esses caras estão com algum corpinho aí que eles estão se relacionando. Não tem nem... Passa longe, na hora que ele tá passando com a bicicletinha, ela quase que atropela ele com o carro, na verdade. Bom, vamos continuar aqui então. É isso que eu estou falando para vocês, né? E aí, esse é um fator que é interessante, que vale comentar, rapaziada, para encerrar o vídeo, sobre essa história do poder de escolha. Porque ele explica muito bem lá, ele fala, cara, vocês escolhem, né? Quando vocês são mais jovens, esse camarada, ele é red pilado, não é possível. Ele usa muitos termos, muitos pensamentos e raciocínios que a gente só usa aqui na comunidade. Que só quem tem contato com esse conteúdo pensa que nem do jeito que ele pensou, de maneira tão semelhante e tão assim, continuada, conectando um raciocínio no outro, né? Ele só falou coisa de red pill naquele vídeo, não é coincidência pra mim. Isso aí não é coincidência pra mim. Bom, eu não vou arriscar aqui dizer pra vocês qual produtor de conteúdo ele acompanha, onde que ele descobriu, onde que ele leu, se ele lê realmente, mas eu chuto que sim, né? Então, ele comenta sobre essa história da escolha, e eu tenho algo a dizer sobre isso também. Referente às mulheres que exercem o poder de escolha delas, rapaziada. Para nós isso é muito frustrante, definitivamente, né? Ainda mais quando você vê garotas que elas abusam desse poder para colocar um cara na frente. Mulheres que brincam com a possibilidade do sexo. Isso para nós é extremamente frustrante e também motivo para muita raiva, ressentimento, né? E um sentimento também ruim que a gente acaba criando por conta dessas mulheres especificamente que agem assim, que são muitas, não são todas, mas são muitas, né? É aquela história, dê poder a uma pessoa e você descobrirá quem ela é. E nesse caso, muitas mulheres já nascem com o poder para poderem serem assim, tá bom? Vocês vão entender onde eu quero chegar. E sobre isso que eu estou dizendo, que nós precisamos aprender definitivamente, rapaziada, é que a gente não tem como controlar isso, cara. Não tem como a gente mudar isso. Como que nós agiríamos no lugar dessas mulheres se a gente tivesse o poder de agir da mesma forma também? Eu não sei, cara. Não tem como eu saber. Eu não tenho esse poder. Eu não estou numa posição de muito destaque também para ter um gostinho de experimentar como é que é poder escolher nesse nível. Eu não sei como é que é isso. Como será que eu agiria se eu estivesse nessa posição? Porque elas agem assim. Mas é fácil a gente criticar elas, é fácil a gente criticar a maneira que elas usam esse poder quando a gente não tem o mesmo poder, né? Então esse é um ponto que vale a pena a gente refletir sobre isso. E outra coisa também, que vale a pena a gente refletir também, tá bom? Outra coisa que vale a pena a gente refletir também sobre essa questão é referente a essa história de que quando a mulher ela exerce esse poder dela de escolher, ninguém reclama sobre isso. É proibido, inclusive, você reclamar, porque você está saindo do seu lugar de fala, né? Não é seu lugar de fala, você não tem que escolher por mim com quem eu vou me relacionar ou julgar a maneira que eu escolho me relacionar. Porque a mulher pode se relacionar da maneira que ela quiser, rapaziada. Ela pode escolher quem ela quiser. Presume-se, né, pelo feminismo, que a mulher não deve ser promíscua ou ser esposa, ela deve ser quem ela quiser. E se ela quiser ser ontem promíscua e hoje
né? Que dia que é hoje? Hoje é quinta-feira? Quinta-feira, né? Se quarta-feira ela quis ser promíscua e quinta-feira ela quis ser freira, é o problema dela, ela pode fazer o que ela quiser. Essa é a interpretação da liberdade explicada e orientada pelo feminismo, entendeu? Só que onde eu quero chegar? Quando o homem, por outro lado, vai agir da mesma forma ou vai usar o seu poder de escolha, não é uma preferência, é discriminação. E esse é um problema que existe hoje em dia, porque a mulher escolheu os homens, como eu expliquei para vocês, de uma maneira, inclusive, muito mais cruel do que a nossa, ninguém abre a boca para falar sobre isso. Hoje a sociedade critica todos os privilégios, rapaziada. Critica o privilégio do homem branco, critica o privilégio do homem, critica o privilégio dos poderosos, critica o privilégio de todo mundo. Critica o privilégio das pessoas que têm dinheiro. Todos os privilégios hoje na sociedade são criticados, que você pode imaginar, dos mais diversos tipos, etnias, cores, raças e classes sociais. O único privilégio que ninguém abre a boca para falar, além de nós aqui no Underground, é o privilégio do poder das mulheres, ou mais especificamente da beleza feminina. Acabei mostrando o dedo do meio aqui, foi sem querer. Mas definitivamente é o único privilégio que ninguém critica, cara. Que é um dos mais poderosos, inclusive, na história da humanidade. A mulher bonita, atualmente, é o que eu falei para vocês, se não for, é um dos seres mais privilegiados em toda a história da humanidade. Então fica essa questão muito hipócrita, né? Esse duplo padrão social. A mulher exercer o poder de escolha dela, que é muito mais cruel do que o masculino, é considerado preferência, liberdade de expressão, ela pode agir assim. Quem é você para julgá-la ou escolher o que ela vai fazer com o corpo e com a vida dela, né? Inclusive, às vezes, até para tirar o próprio filho. Agora, o homem escolher o poder de escolha dele, que normalmente é muito mais fácil de ser preenchido comparado com o feminino, é claro, né? Pelo simples fato de que o homem tem mais testosterona, e não só por isso ele prefere mais também pelo fator de ser o reprodutor, ter mais opções, ter mais quantidade do que qualidade, é mais fácil de você preencher as preferências masculinas. Mas o homem exercer o poder de escolha dele, como nesse caso do Thiago, não é considerado preferência como é para a mulher, é considerado discriminação, para vocês terem ideia de como é hipócrita esse movimento feminista, né? E essa orientação ginocêntrica que hoje é determinada na sociedade.